Então, a gente ia dar início aqui à aula de pigmentações e calcificações patológicas. Eu defini aqui para ficar um pouco, talvez, mais prático, mais didático, dividir a aula em vídeos, em vários vídeos, né, para não ficar uma aula muito extensa, tudo num vídeo só. Aí eu vou estar postando isso aí para vocês aos poucos, beleza? Então, primeiro a gente vai falar de pigmentações e no segundo momento a gente vai falar das calcificações. Bom, quando a gente vai falar de pigmentações, né, a gente primeiro precisa definir o que é um pigmento, né? E um pigmento vai ser conceituado como uma substância que dá cor, né, a uma estrutura. Então, quando a gente fala de pigmentação, vai ser o processo de deposição desse pigmento em uma estrutura. E a gente sabe que no nosso organismo a gente tem cores, né, nas diversas estruturas dos nossos órgãos. Então, muitas pigmentações que nós temos são muitas vezes de origem fisiológica. O foco que a gente vai dar aqui, então, vai ser na apresentação patológica, né, onde tem uma alteração funcional aí, morfológica, né, da deposição desses pigmentos. Então, essas pigmentações patológicas, elas podem ser distribuídas, né, ou classificadas em dois padrões, né, endógena e exógena, em que o padrão endógeno vai ser um padrão de pigmentos, né, que são produzidos no nosso próprio corpo, e o padrão exógeno vão ser aqueles pigmentos, né, que apesar de serem depositados no nosso corpo, eles não são produzidos no nosso corpo. Bom, então vou começar falando dos pigmentos endógenos, né? E os pigmentos endógenos, então, que eu vou chamar a atenção nessa aula, né, vão ser os pigmentos hemoglobínicos, a melanina e a lipofuscina. Tem outros aí para a gente trabalhar, mas para não ficar muito extenso, selecionei esses aqui que tem maior destaque aí no estudo nos livros, beleza? Então, dentre os pigmentos hemoglobínicos, né, vou chamar a atenção aqui para a bilirrubina, para a hemosiderina, para os pigmentos maláricos e esquistossômicos, tá? E aí a gente vai seguindo essa sequência, né, desses pigmentos aí, vai falar um a um. Então, o primeiro que eu vou falar é a bilirrubina, talvez o mais famoso, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Então, para explicar um pouquinho sobre os distúrbios envolvendo a bilirrubina, eu preciso chamar a atenção aqui para como ocorre essa formação da bilirrubina para vocês. Então, aqui a gente pode observar na imagem, né? Imagem aí do livro do Bogliolo, né? Onde a gente vai ter como ocorre essa formação de bilirrubina e o seu metabolismo no organismo. Então, a primeira coisa da formação da bilirrubina, né, é que ela é derivada, assim como todos os pigmentos hemoglobínicos, né, da própria hemoglobina. A hemoglobina, então, né, vai ser uma proteína utilizada aí, principalmente pelos eritrócitos, né, pelas hemácias, para o transporte de gases, né, como oxigênio principalmente. E aí, essa hemoglobina ela tem basicamente aquela fração M, né, que a gente chama atenção para ela, que é a partir dessa fração M é que a gente vai ter a formação dos pigmentos hemoglobínicos, tá? Assim como também do ferro, né, que está associado a ela. Então aqui, quando o macrófago, por exemplo, vai lá no baço, na medula óssea, no fígado, né? Ele fagocita uma hemácia que está mais velha, ele vai digerir seus componentes. E dentro da hemácia ele vai encontrar lá a hemoglobina. E a digestão da hemoglobina vai ocorrer de forma que, sobre a fração M, vai agir uma enzima chamada M-oxigenase, e a partir da M-oxigenase surge a biliverdina, né? Que é o intermediário. E aí, nesse macrófago tem uma enzima chamada bilivertina redutase, que vai dar origem à chamada então bilirrubina. Essa bilirrubina, né, ela tem um caráter lipossolúvel, tá? Ela não tem muita afinidade, né, para ser muita solubilidade em água, tá? Então, dessa forma, a bilirrubina não consegue ser transportada no sangue livremente. Por isso, para o transporte dessa bilirrubina no plasma, né, ela vai precisar da associação com a proteína de transporte, que é a albumina, tá? Então, quando a gente tem uma grande formação aí de albumina, né, formação de bilirrubina, nós vamos ter uma maior transporte, né, dessa bilirrubina via albumina no sangue.
Então, essa etapa 2 aqui vai ser causada pela albumina, principalmente, tá? E aí, uma vez que essa bilirrubina está disponível no plasma, lá nos hepatócitos, tá, no nosso fígado, tá, vamos ter proteínas de transporte, né, que vão captar essa bilirrubina, né, e aí vão transportar ela para o interior da célula. E aí a gente vai ter, né, a partir de uma série de reações citoplasmáticas, tá, a partir da ligandina e da proteína Z, né, do ácido glicurônico também vão estar envolvidos aí. Essa bilirrubina vai ser conjugada aqui e vai sofrer a ação de diversas enzimas celulares, né? Mas assim que eu quero que vocês prestem atenção é que ela vai ser captada, transportada, vai ter um metabolismo dela intracelular aqui no hepatócito, vai ter a ação da enzima glicuronosiltransferase 1A1, tá? Que vai formar o chamado glicuronato de bilirrubina. Esse glicuronato de bilirrubina, a formação dele, então vai ser a etapa 4, tá? Que é a conjugação com ácido glicurônico. Uma vez conjugada, essa bilirrubina ela vai ser então transportada, né, ou melhor, excretada, né, secretada pelos hepatócitos nos canalículos biliares, né? E se vocês lembrarem, né, essa bilirrubina vai ficar então armazenada junto à bile, né? E para chegar na bile vai precisar passar pelos canalículos biliares. Então passa por esses canalículos e fica armazenada na vesícula biliar, né, juntamente à bile. E quando necessário, durante o processo aí de digestão, tá? Ela vai ser então excretada aí no duodeno para ajudar aí no processo aí da digestão dos alimentos, né? Então, a última etapa do metabolismo da bilirrubina vai ser a excreção desta, né, nos canalículos biliares. Essa imagem aqui é um pouco mais completa, né? Essa imagem aqui é um pouco mais completa, tá? E aqui a gente vê como ocorre a transporte, né, e a metabolização também da bilirrubina. Então, olha aqui, a gente tem a eritropoese, a hemácia surge, faz a sua função, de cerca de 3 a 4 meses ela vai tá caracterizada como uma hemácia pouco funcional, né? E aí você vai ter uma morte dessas hemácias e fagocitose aí, principalmente pelos macrófagos. E a digestão dela vai pegar a sua fração globina, que tem as aminoácidos para ser utilizados para a síntese proteica, e a fração M para conjugação e para a formação de alguns pigmentos, principalmente a bilirrubina. Então, aqui a fração M dá origem à biliverdina, como eu mencionei. Essa bilirrubina é transportada para o fígado. No fígado vai ser excretada, armazenada na vesícula biliar, onde ela é excretada no intestino. E aí no intestino, no metabolismo intestinal, na parte da digestão, a bilirrubina vai ser conjugada, vai ser trabalhada, melhor dizendo, por bactérias, né? Onde ela vai se transformar em outros metabólitos derivados da bilirrubina, que é o urobilinogênio, que dá cor à urina, tá? Que vai se transformar em urobilina na urina, e a estercobilina, que é a que dá cor às fezes, beleza? Além disso, a fração M serve também, né, já que ela contém o ferro, né, para formação de outro pigmento que a gente vai falar mais para frente, que é a hemosiderina, ok? Esse ferro posteriormente pode ser transferido aí com a transferrina para utilização aí, principalmente nos ossos, na eritropoese e tudo mais. Bom, quais são os problemas que envolvem o metabolismo da bilirrubina então? Né? As causas, basicamente, né, podem ocorrer de 5 circunstâncias. Essas 5 circunstâncias, gente, elas estão associadas basicamente ao próprio metabolismo da bilirrubina, tá? Então, quando a gente tem um aumento da concentração de bilirrubina no sangue, e a isso a gente dá o nome de hiperbilirrubinemia, tá? Que é um sinal clínico que a gente vai chamar de icterícia, né? Ou amarelão, o pessoal fala aí quando você tem uma concentração elevada da bilirrubina, a gente vai chamar isso de icterícia, tá? Então, o que pode levar a isso, né? Essas causas que são descritas aqui têm a ver muito com o metabolismo. Por exemplo, se há um aumento da produção de bilirrubina. A bilirrubina, para ser produzida, tem, como eu falei, tem que ter uma hemólise, um processo de hemólise, ou seja, uma destruição, uma morte de hemácias, tá? Para fornecer mais hemoglobina e aí sim a gente ter essa formação de mais bilirrubina. Então, o aumento dessa hemólise, né, alguns processos de anemias, por exemplo,
você, em anemias hemolíticas, você vai ter a grande aumento de formação de bilirrubina, podendo levar à sua deposição, né, nos diversos órgãos e tecidos. Uma outra situação vai ser que a bilirrubina sendo formada, ela não consiga ser adequadamente captada pelos hepatócitos, né? E essa redução da captação de bilirrubina pelos hepatócitos é, vai fazer com que ela seja menos metabolizada no fígado, sobrando mais bilirrubina aí para ser trabalhada e para ser depositada em outras partes do nosso corpo, né? Então, distúrbios hepáticos, né, que a gente vai ver como disfunções hepáticas, a gente vai ter esteatose, mais especificamente a cirrose hepática, né, que é um quadro aí que vai ter morte de hepatócitos. Você vai ter uma dificuldade na metabolização hepática da bilirrubina e sua captação, por isso ela acaba se depositando em vários órgãos. Ou mesmo um defeito na conjugação da bilirrubina no fígado, né? E aí também pela ausência, né, ou disfunção de algumas daquelas enzimas, como eu mencionei anteriormente, você também pode levar a um acúmulo dessa bilirrubina, às vezes no próprio fígado e posteriormente também nos demais órgãos do nosso corpo. Você pode ter um defeito, né, na excreção da bilirrubina, né, então naquela etapa, né, que excretar essa bilirrubina nos canalículos biliares, o transporte é para o meio extracelular e para ser depositado nos canalículos biliares, pode levar também ao acúmulo dessa bilirrubina no fígado e posteriormente em alguns órgãos, tá? Então, dá para perceber aqui, gente, que muitos distúrbios hepáticos, né, podem corroborar aí com a ocorrência da deposição de bilirrubina nos tecidos, causando a icterícia. Por fim, a gente tem ainda a obstrução na eliminação canalicular, né, intraestética da bilirrubina. Então, essa etapa aqui, que seria a excreção na canalícula biliar da bilirrubina, pode estar associado aí com uma formação de depósito de bilirrubina no nosso corpo, pelo fato de que se esses canais estiverem obstruídos, mesmo tendo a bilirrubina tudo certinho sendo produzida aqui, excretada, a obstrução desses canalículos aqui, ou mesmo da vesícula biliar, vão impedir a chegada dessa bilirrubina, então ela vai se acumulando nos canalículos e posteriormente no fígado e, portanto, não sendo captada e também acumulando nos tecidos do nosso corpo, né? Um exemplo disso aí que a gente pode ter vão ser a formação de cálculos biliares, né? Que a gente vai ver o que é isso, mas vão ser as chamadas pedras na vesícula biliar, né? Então, essas pedras podem obstruir a vesícula biliar e o transporte aqui da bile e da própria bilirrubina, né? Isso tem uma associação aí forte com ao desenvolvimento dessa icterícia, né? Pessoas que têm pedra na vesícula, como a gente fala, elas têm como sinal clínico bem evidente essa formação de depósito de bilirrubina nos diversos tecidos do corpo. Bom, então a gente tem como sinal clínico a icterícia e isso é definido aí clinicamente, né? Quando você atinge uma concentração superior, né, a 2 miligramas por decilitro de sangue, isso é a hiperbilirrubinemia. Como a gente pode observar, né, a pessoa vai ficar com um tom mais amarelado da pele, pode ter a esclera ocular também mais afetada. Acho que tem outras imagens aqui que dá para observar, né? Opa, isso aqui é brincadeira, né? Isso aqui não é, na esclera ocular, seria essa a versão mais adequada aqui. Então, a gente tem aqui, ó, dá para observar esse tom amarelado, tá? Olha só, que se associa, né, a esse quadro aí de icterícia. Olha para ver até a pele da pessoa, né, vai ficando amarelada, esverdeada. Em alguns casos pode ocorrer até um enegrecimento dessas manchas. Beleza? Um outro aspecto interessante também que podemos comentar sobre a icterícia, né, vai ser quando ela ocorre no recém-nascido. Gente, no estudo, né, dessa icterícia, é importante saber que ela pode ser caracterizada como fisiológica quanto patológica, tá? É normal, num período aí de mais ou menos 14 dias, né, em 2 semanas, o bebê, pelo fígado dele ainda não estar em atividade plena, né, ele tem algum problema ainda na metabolização dessas hemácias, né, que ele tem aí fetais, que estão se adaptando aí no novo organismo do bebê agora, e aí essas hemácias velhas, né, elas vão levar à produção de bilirrubina,
E como o fígado desse bebê nos primeiros dias ele ainda não está muito em plena atividade, pode acontecer de ocorrer essa icterícia fisiológica, onde você tem aí ainda deposição de bilirrubina aí nos tecidos do bebê, a pele do bebê vai ficar mais amarelada, tá? Mas por ser fisiológico, quando o fígado do bebê retomar, não, adquirir, né, sua plena funcionalidade, essa deposição ela vai desaparecendo e a tonalidade da pele, né, vai voltando ao normal. O grande perigo é se isso ocorrer durante muito tempo, né, se persistir, e aí pode indicar um distúrbio aí, como a anemia, por exemplo, e aí uma anemia hemolítica vai levar ao aumento da destruição de hemácias, esse bebê vai persistir aí, obviamente, na tonalidade amarelada da sua pele, e aí isso indica, né, que tem algum problema e deve ser investigado. Tá? Alguns hospitais têm a disposição em banhos de luz azul, né, que atuam nessas moléculas de bilirrubina, e aí elas conseguem trocar o isômero, né, da bilirrubina de forma que ela não fique sendo depositada, se torne solúvel e também facilitando a sua metabolização hepática. Dessa forma, o tratamento com essa luz ajuda bastante aí também nesses quadros. Agora, um risco que o bebê tem aí, né, nesses quadros de icterícia grave, né, onde ela persiste, é que a chamada barreira hematoencefálica, né, nos bebês, ela ainda não está muito bem constituída. Ela ainda permite a passagem de moléculas maiores, como por exemplo a própria bilirrubina. Então, a deposição a nível do sistema nervoso central, tá, de bilirrubina pode gerar, né, sinais clínicos aí neurológicos, né, que podem ser graves para a criança, o recém-nascido. Tá? Então, você tem uma condição aí de risco que a gente vai chamar de kernícteros. Né? Esse kernícteros, basicamente, vai ser essa deposição, tá? Vou escrever aqui para vocês. O kernícteros vai ser essa deposição de bilirrubina no sistema nervoso central no recém-nascido. Né? Isso acontece, gente, apenas no recém-nascido, porque a sua barreira hematoencefálica não consegue, digamos assim, filtrar, né, essa bilirrubina e ela acaba entrando e depositando no sistema nervoso central, causando processos inflamatórios, né, e também a compressão de algumas estruturas nervosas importantes. Bom, além disso, vocês já devem ter ouvido falar da doença hemolítica do recém-nascido, né, que causa eritroblastose fetal. Então, o que é isso? A mãe ela vai produzir anticorpos que vão combater as hemácias neonatais, tá, do feto, né, as hemácias fetais, na verdade, e aí a hemólise dessas hemácias fetais vai gerar um grande aumento aí de é, de bilirrubina, né, de hemoglobina destruída, que vai gerar a produção de bilirrubina, e aí essa bilirrubina se deposita aí no feto e o bebê nasce aí com uma tonalidade amarelada, tá? Isso aí vai acontecendo quando quadros, né, em que a mãe é RH negativo, o pai e o bebê vão ser RH positivo, quando a mãe já está sensibilizada, né, pelo fator RH, né, que a gente chama de fator D, o antígeno D. Beleza? Bom, a gente vai continuar ainda os pigmentos hemoglobínicos, mas na próxima aula é que eu vou finalmente aí dar continuidade, tá? Então, por enquanto só os pigmentos derivados de hemoglobina no sentido da bilirrubina. Na próxima aula eu falo sobre a hemosiderina, beleza?